Olá, alunos do nono ano, como vai vocês? Tudo bem? Então, estamos dando início aqui à nossa terceira aula remota, né? Hoje, terça-feira, dia de aula de geografia. Como vai vocês? Tudo bem? Então, graças a Deus, estou aqui sobrevivendo a essa pandemia, ansioso para a gente retornar nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, estaremos de volta logo, logo. Vou diminuir aqui um pouco a minha imagem para a gente visualizar melhor os slides, né? Colocar aqui no canto. Pronto, colocar aqui. Então, o tema da aula de hoje é globalização e espaço geográfico, certo? Globalização e espaço geográfico é um dos últimos temas, né, da primeira unidade do livro. É um tema que, se eu não me engano, a gente não estudou ainda, talvez só lemos em sala de aula, mas nós vamos avançar assim mesmo, certo? Então, vamos começar a falar sobre fluxos, redes, cidades globais e tecnopolos, né? Vamos saber os conceitos dessas categorias geográficas, né? E que relação eles têm com a globalização, certo? Eu coloquei aqui um pequeno conceito, né, de cada um. Vamos ler e depois eu vou apresentar para vocês. Então, o processo de globalização e o meio técnico científico informacional apresentam aspectos e agentes que têm importante papel na organização do espaço geográfico mundial, além da presença das transnacionais e da internacionalização e fragmentação da produção. Eles envolvem, entre outras coisas, o aumento de fluxos e redes, a presença de cidades globais e os tecnopolos. Então, vocês percebem aí que está tudo relacionado ao processo de globalização, certo? Mas vamos ver ao longo dessa aula, passo a passo, os conceitos de cada um. Vamos começar com os fluxos e as redes geográficas, né? Vou tirar aqui a minha imagem, vou colocar aqui embaixo. Pronto. Vamos lá. Fluxos, que são fluxos? Os fluxos são os elementos de movimentos existentes em uma cidade ou qualquer outro lugar. Transporte, energia, serviços, informações e demais. E as redes são os meios pelos quais ocorrem os fluxos de pessoas, mercadoria, dinheiro, ideias, informações e etc. Então, o que nós podemos entender nesses dois conceitos? Que fluxos, eles são o vai e vem, né? O vai e vem, o movimento. Fluxos são o movimento, certo? A palavra fluxo, ela se refere a movimento, aquilo que vai e vem, certo? Então, o vai e vem de transporte, carro, navio, avião, o vai e vem de informações, certo? De outros tipos de mercadoria. Então, esse movimento constante, né, desses produtos, dessas informações, dessas mercadorias, são chamados de fluxos, certo? Já as redes não, as redes elas são os meios pelos quais os fluxos eles trafegam, digamos assim, né? Eles passam. Por exemplo, a informação, certo? A informação de... Por exemplo, você está falando no telefone com alguém em outro país. Então, as informações que você e outra pessoa está falando ou estão falando pelo telefone são os fluxos, né? As ideias aí que vai e vem, as informações são os fluxos. Agora,
o telefone, no caso que os cabos, os fios do telefone, seria as redes, certo? Outro exemplo, o trem, né? O trem e a linha de trem por onde o trem passa são redes. Já as pessoas, a mercadoria ou qualquer outro produto que está no trem, indo e vindo, são os fluxos, certo? O movimento são os fluxos. E os meios pelos quais essas informações, essas pessoas, elas passam, né? Elas estão, são as redes, ok? Então, basicamente, essa é a diferença entre fluxos e redes, ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. Vou falar agora sobre cidades globais. O que são cidades globais, né? Cidades globais são aquelas que desempenham importante função, né? Como centros articuladores dos fluxos de capitais, pessoas, mercadorias e informações. Então, em outras palavras, as cidades globais são aquelas grandes cidades, certo? Chamado também de metrópoles, megalópolis. São grandes cidades que elas concentram várias tecnologias, né? Sedes de empresas multinacionais, bancos, universidades, shoppings, né? São cidades que elas têm uma grande importância com relação ao capitalismo, com relação à globalização, porque elas interagem com outras cidades no mundo todo. São centros de decisão, são lá onde são tomadas as decisões das grandes empresas, dos grandes grupos, certo? Então essas são as cidades globais. Vocês estão vendo aí no mapa, nesse planisfério, essas bolinhas vermelhas são as principais cidades globais do mundo, né? Quanto maior a bolinha, maior a cidade global. Vocês estão vendo aí que os Estados Unidos e a Europa concentram a maioria das cidades globais. O Brasil se destaca ali duas cidades, né? São Paulo e Rio de Janeiro, também são considerados cidades globais. Vamos para o nosso próximo slide. Algumas imagens aí de algumas cidades globais, né? De cima para baixo. Vocês estão vendo aí Londres, né? O Rio Thames, o Big Ben, aquela roda gigante. No meio, Paris, com a sua Torre Eiffel. E embaixo aqui, Nova York, né? Com sua famosa Estátua da Liberdade. Vamos saber agora o que são os tecnopolos, né? Os tecnopolos é um centro tecnológico onde estão reunidas diversas atividades de pesquisas e desenvolvimento em várias áreas da alta tecnologia, como institutos e centros de pesquisas em empresas e universidades, né? Então, os tecnopolos, né, em outras palavras, eles são aqueles lugares que concentram uma grande, digamos assim, uma grande quantidade de tecnologia, certo? Então, você tem ali laboratórios, universidades, centros de pesquisa, por isso o nome tecnopolos, né? São centros de tecnologia, certo? E talvez o mais famoso tecnopolo do mundo seja o Vale do Silício, né? Vocês estão vendo aí o Silício, fica nos Estados Unidos, é uma região lá onde se concentra grandes laboratórios, empresas de pesquisas, universidades, né? Onde os americanos desenvolvem a alta tecnologia, as novidades, né, que surgem no mundo, elas são desenvolvidas lá no Vale do Silício, né? Mas cada país tem também o seu tecnopolo.
O Brasil tem o seu Tecnopolo lá no interior do estado de São Paulo, né, onde concentra grandes laboratórios de pesquisa. E finalizando a aula de hoje, a aula foi curta, né? Mas é assim mesmo. Nós temos aí nosso exercício de fixação da aprendizagem. Esse assunto ele está nas páginas 26 e 27 do livro, certo? Essas perguntas vocês podem copiar e responder. Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar. Tirar aqui, pronto. Copie essas 4 perguntas no caderno. Responda, pode responder por essa videoaula, também pode responder pelo livro. E respondam e enviem para mim, certo? Até as 5 horas da tarde, ok? Então por hoje é só. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.